Vem passar uma manhã comigo? No vlog de hoje, a gente vai passar uma manhã comigo em casa. São raros os momentos que eu consigo parar e gravar alguma coisa no tempo que eu tô em casa, porque eu sempre tô correndo pra poder sair pra trabalhar, pra fazer alguma coisa. Então, assim, esse dia eu estava com um tempinho a mais em casa, mais tranquilo de manhã. Então, eu resolvi gravar pra poder vocês acompanharem um pouquinho também da minha rotina de manhã. Eu queria ter gravado esse vídeo falando com vocês direto na gravação? Queria, mas tô tendo que narrar porque o querido do meu marido estava dormindo, então assim, não dava realmente pra eu falar, porque eu não queria acordar ele. Ah, mas por que seu marido estava dormindo? Seu marido é encostado, não pode acordar quando você acorda? Não, gente, ele trabalha de madrugada, então assim, né, a gente tá morando numa kitnet, por enquanto a nossa casa não fica pronta, que tá em obra, né? Então, assim, eu não posso acordar ele, né? Tem que fazer as coisas no sapatinho, porque o querido chegou praticamente de manhã em casa. Então, né, ele tinha acabado de deitar pra dormir. E eu, bem pleno, fui tomar o meu café da manhã todos os dias, que eu gosto de tomar o café bem calmo, assim, preparar meu café, sabe? É um ritual pra mim na parte da manhã, porque eu sou a pessoa que não sou muito enérgica logo que acordo. Então, assim, um café, uma coisa com calma, pra mim é essencial todos os dias. Eu não consigo ser logo aquela pessoa, meu Deus, 1 milhão de coisas pra poder fazer logo no segundo que acorda. Eu não sou assim. Meu marido, inclusive, o despertador toca uma vez, ele já levanta, já sai fazendo tudo. Tipo assim, ligadão. Eu não. Até minha alma fazer download no corpo, demora uns 40 minutos ali na calma de Jesus com a minha xícara de café. E como eu quis aproveitar bem a minha manhã de hoje, eu fui logo fazer o quê? Descansar, ver um vídeo no Instagram, sei lá, sabe? Botar a perna pra cima? Não, eu fui limpar esse fogão que estava podre, que não vi uma bucha, não vi um sabão, já tinha mais de uma semana pra 10 dias já que esse bicho não era limpo. Então eu bem peguei a minha escovinha elétrica que eu comprei no TikTok Shop. Eu nem sei se eu poderia estar falando essas coisas aqui no YouTube, mas eu comprei por lá, né? Só tô falando mesmo pra vocês saberem. É aquelazinha que o pessoal vive divulgando por lá. Eu vi tanto vídeo dessa escova por lá que eu fui tentada até eu comprar. Então eu comprei e realmente ela é muito boa, né? Ela é bem essa vibe, limpa profundamente, só que a bateria dela não dura tanto. Então assim, é pra limpar coisas menores. Eu fui limpar o vidro do box esses dias, né? E não deu pra limpar o vidro todo. Teve umas partes que ela descarregou, eu tive que ir na bucha mesmo. Então, tendo feito essa básica manutenção em casa, né? Que é coisa que a gente tem que fazer rápido ali, que é trocar um lixo, limpar o fogão, passar uma vassoura, coisa rápida, assim, sabe? E tudo assim, num sapatinho, porque o marido ainda está dormindo. Aí eu peguei pra poder fazer o almoço, já tinha deixado uma carne moída descongelando de um dia pro outro. E o almoço, assim, já sempre sai no mesmo horário, entre 11h30 e meio-dia, porque quando o Breno tá de escala noturna, né, de madrugada, ele não toma café. Então, a primeira refeição que ele faz é o almoço. Então, na hora que ele acorda, umas 11 e pouca, por aí assim, eu já gosto de deixar o almoço pronto, que é a primeira refeição do dia dele. Eu não faria isso, né? Mesmo se eu trabalhasse de madrugada, eu ia levantar, eu ia tomar o meu café da manhã, porque eu gosto mais do café da manhã do que do almoço. As minhas refeições favoritas, café da manhã e café da tarde, porque eu gosto muito de coisas assim, sem ser comida, sabe? Eu gosto de comer um pão com manteiga, gosto de comer um pão de queijo, sabe? Essas coisas assim, café. Então, é mais a minha vibe. Ele é mais da comida mesmo. As refeições favoritas dele, né, são o café da manhã. São o almoço e a janta, né? Então, ele é mais da vibe comida mesmo, arroz e feijão. Mas, se fosse eu no lugar dele, eu ia levantar e ia tomar café. E ia almoçar 3 horas da tarde que fosse, mas eu não ia deixar de tomar meu café. E o almoço de hoje foi mais simples, né? Nada de muito especial, mas a comidinha fresquinha, que é maravilhosa. Eu amo comer um arrozinho fresquinho da hora, maravilhoso. A única coisa que já tava pronta era o feijão, que aí eu só esquentei. Mas eu fiz a carne moída bem molhuda, assim, sabe? Uma delícia. Bem temperadinha. E um arrozinho fresquinho da hora também. E como eu tava falando com vocês, eu tô fazendo isso aí tudo, né, do máximo de silêncio possível. Não é muito silencioso, né? Que eu tô socando alho na panela pra poder fazer um arroz, mas não tem condição. Eu tenho que socar alho, porque vai comer arroz sem alho. Aí não tem Porém, com o máximo de silêncio que me é possível no momento, porque nós moramos numa kitnet, né? Então, assim, não tem divisão de cômodos. Então, é quarto com cozinha, com banheiro, com lavanderia, tudo junto, né? A única parte que tem divisão é o banheiro, né? Que tem a porta do banheiro, pelo amor de Deus, aí também seria demais de inclusão de ambientes, né? E a lavanderia também tem um espacinho separado pra ela. Mas, assim, a cozinha e o quarto, né, é tudo junto. Vocês podem ver aí no decorrer do vídeo, né, que é tudo misturado, essas duas coisas. Então,
Então, né, é um inconveniente, né? A pessoa tá dormindo, aí tá cozinhando, aí tem que fazer as coisas. Às vezes o único momento que eu tenho pra poder fazer as coisas em casa é de manhã, mas eu tenho que fazer as coisas bem devagarzinho, no silêncio, pra poder não acordar. Então, assim, né, graças a Deus, é temporário a gente morar numa kitnet, assim. A kitnet é muito boa e tal, só que é uma kitnet, né? A gente precisa de mais espaço pra muita coisa. Mas o que eu ia chegar no ponto que eu tô falando com vocês, que a gente tem uma casa, né? Inclusive, eu acho que talvez o próximo vídeo que eu vou postar pra vocês vai ser um tour lá pela nossa casa. Aí você me pergunta, Yasmin, por que vocês não moram numa casa que vocês têm, já que vocês têm uma casa, né? Porque, meus queridos, a nossa casa não está pronta ainda. Quer dizer, a casa está pronta, tá tudo pronto. Só que o acabamento da casa não ficou pronto ainda, porque a gente não tem dinheiro. É essa a explicação. Aí, no caso, a casa toda pronta, tá tudo no lugar, todos os cômodos, a casa de 2 andares, tudo perfeito. Só que ainda não tem piso, vamos dizer, o que mais que falta? Tudo. Não, brincadeira, tudo não. Falta quase tudo. Ó, falta colocar piso, falta colocar o gesso, falta pintar as paredes, fazer parte elétrica, né, da casa, que é muito caro, inclusive. E mais o que falta? Colocar vaso, sabe? Chuveiro, essas coisas assim. Tá nessa fase de acabamento mesmo. Eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui também, mostrando como é que tá lá. Aí por isso que a gente tá morando nessa kitnet até a nossa casa ficar pronta pra gente fazer a mudança, né? Então, assim, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra chegar o dia da nossa mudança, porque a gente tá fazendo tudo com muita calma, na medida que é possível pra gente financeiramente, sabe? Aí, enquanto isso, a gente vai vivendo, vai lavando muita roupa na minha lave-seca. Que a gente ganhou essa lave-seca, a gente resgatou, né, no caso, no site de presente de casamento. A gente ganhou bastante presente lá. Aí a gente conseguiu acumular, né? Juntar todos os dinheiros que o pessoal deu de presente lá. E compramos coisas mais caras, assim. A gente comprou menos coisa, né? Só que foram coisas mais caras. Tipo, a lave seca a gente comprou, a televisão, um jogo de panela também. Que é as panelas que apareceram no vídeo aí também, que eu tava fazendo comida. A gente pegou por lá também. Teve mais o que? O ferro de passar roupa, esse que tá no cantinho azul, sabe? Do lado da máquina. A gente pegou por lá também. Mais o que? Acho que foram essas coisas, porque deu, né? São coisas mais caras. Então a gente juntou todo o valor que foi dado pra gente de presente, né? Em várias coisinhas de todos os convidados. E pegamos as coisas que a gente tava precisando mais. Aí, assim, eu adoro ter uma lave seca. Era particularmente um sonho de vida ter uma lave seca. Sempre quando eu pensava em comprar uma máquina de lavar, quando eu fosse ter as minhas coisas, né, casar, ter minha casa e tal, eu sempre falava assim, eu quero ter uma lave seca. Hoje em dia eu não sei se esse sonho era tão viável. Por quê? Na verdade, a gente foi meio que forçada a comprar uma lave seca, porque aqui não tem janela. Dentro da kitnet que a gente mora, não tem. Então, não tem onde secar a roupa. Tipo assim, tem um varalzinho ali, mas não corre vento, não tem janela, não tem nada. Aqui não tem uma janela pra rua. Tem uma janela que dá pro corredor, que, né, são as portas de todas as outras kitnets. Aí depois, no final do corredor, tem uma janela pra rua. Então, assim, né, não é diretamente. Mas as roupas não iam secar, ia ficar com cheiro de mofo, ia ficar aquele negócio úmido. Então, assim, a gente precisou comprar uma lave seca. Eu agradeci muito por isso, porque eu já queria comprar uma lave seca, mas eu acho que se a gente tivesse um lugar com varanda, a gente não ia comprar lave seca, a gente ia comprar uma máquina de lavar normal. Só que aí, por essa questão, né, a gente precisou comprar, eu tô falando comprar, mas foi de presente, né, foi lá do site, a gente, né, resgatou. Aí vocês entenderam. Só que eu acho que eu não sei usar a lave seca, entendeu? Eu já pesquisei várias coisas, várias funções, a nossa é o modelo da Midea. Então, assim, é uma marca muito boa e tal, não sei o que, não é a top 1 do mercado, mas é uma marca muito boa. Só que essa máquina que a gente tem, ela não tem controle de temperatura da secagem. Então, o que acontece? Só tem uma temperatura, que deve ser a temperatura máxima da máquina, e ela encolhe as nossas roupas. Então, assim, a única coisa que eu tenho a reclamar dela, né, de defeito que eu acho que tem, é isso. Porque eu já pesquisei como é que eu fazia pra poder não agredir tanto a roupa na hora da secagem, mas aí todos os vídeos que eu vejo falam assim, você tem que regular a temperatura pra não ser uma temperatura tão alta que vai encolher a roupa. Só que essa máquina que a gente tem, o modelo não tem regulagem de temperatura. Pelo que eu pesquisei, até no chat GPT eu já botei pra poder saber se realmente não tem ou se era eu que não estava sabendo mexer na máquina. Mas pelo que eu vi, realmente não tem como você regular a temperatura. Então só tem uma temperatura e tem roupa que não adianta, que vai
né? A maioria das roupas, na verdade, vai encolher. Eu perdi muita roupa já, muita roupa. Eu até vendi roupa já, como tamanho até menor do que realmente é o tamanho da roupa, porque ela realmente encolheu, entendeu? Então, lá dizer, você engordou. Não é isso. As roupas estão cotó, entendeu? A calça que ficava grande na perna, agora tá pescando. O vestido que era no tamanho certo, né, que batia no chão assim certinho, agora tá aparecendo na minha canela. Então, assim, é esse tipo de diminuição de tamanho que a gente tá falando, sabe? Deu a hora do querido acordar e ele levantou, foi tomar um banho. Não sei se ele acordou porque ele quis acordar ou porque eu tava socando um alho bem nessa hora. Por coincidência, ele acordou. Eu acho que foi porque ele quis mesmo levantar. Então, aproveitei que o querido levantou, fui trocar a roupa de cama, que já tinha uns dias já que tava usando a mesma, então é bom trocar, né? Como sempre, tava tomando uma coça desse lençol de elástico. Tava tendo que prender um lado com o pé pra poder puxar o outro. Gente, deixa eu contar pra vocês a história desse lençol. Esse lençol é o jogo, né? Tem esse de elástico e tem o outro por cima, que é a mesma estampa, né? Esse cinzazinho clarinho. Vocês estão vendo que lá no fundo, na parede, nessa parede que eu tô aí atrás de mim, tem uma marca, assim, ó, descendo como se fosse dois fios, assim, na parede. Então, isso aí foi que escorreu um negócio. Aí, no dia que escorreu isso daí, a cama, ela tava em outra posição, tava encostada na outra parede, então a cama tava colada na parede. Aí foi um dia que tava chovendo muito nessa semana que aconteceu isso. E aí tava descendo água da chuva aí nessa marca que tá na parede. Aí o que o proprietário da kitnet fez? Passou eu não sei, é tipo um piche, sei lá, impermeabilizante, é a palavra que eu tava tentando lembrar. Tá? Aí ele passou um impermeabilizante e choveu nesse mesmo dia que ele passou o impermeabilizante. Ou seja, não deu tempo do impermeabilizante secar, né, pra poder não vazar mais água da chuva. E aí vazou a água da chuva com o impermeabilizante. Aí por isso que tem essa marca na parede, porque ficou preto, né? Porque o negócio é tipo um piche, sabe? Um negócio brabo. Aí esse lençol, cara, foi a primeira vez que eu estava usando o lençol. Eu tinha acabado de comprar naquele dia. Aí forrei a cama todinha, igual eu tô fazendo hoje. E a cama tava encostada na parede. Então, assim, sujou de madrugada. A gente não viu, né, até então. A gente viu, só que viu depois que a água já tinha descido. Aí a gente acordou, foi limpar. Só que o lençol manchou. Eu sempre deixo pro lado de lá, né, a mancha do lençol pra poder eu não ver, eu fingir que ela não tá ali, sabe? Porque se eu deixar pro lado de cá, quando eu passar eu vou ver. Então eu não quero ver, eu deixo pro outro lado. Aí, enfim, eu lavei com tudo que vocês possam imaginar, só que esse negócio não sai. Então ficou um negócio como se fosse uma graxa que não saiu. Aí ficou uma mancha. Só que, enfim, né, acontece, não foi nada por mal não, tá, gente? Eu tô contando uma história do que aconteceu nesse dia com esse lençol. Só que me marcou muito porque o lençol era novo, entendeu? Mas tudo bem, acontece. Aí vocês podem estar se perguntando, por que ele não esperou abrir um sol pra poder fazer isso? Abriu o sol, gente. Só que começou a chover de novo, uma chuva que não estava programada. Então, assim, a gente falou que tava vazando a água. Aí ele falou, beleza, vou passar o impermeabilizante quando abrir o sol. Aí passou os dias de chuva, vieram os dias de sol. Aí a chuva resolveu voltar justo no dia que ele passou o impermeabilizante. Ou seja, a cagada do lençol aconteceu e o lençol vai ficar manchado pro resto da vida. Eu vou parar de usar o lençol? Não, porque foi muito caro. É só a gente pegar o lado que tá manchado e colocar pro lado que ninguém olha, entendeu? O lado da parede e tal, que ninguém vai ficar olhando pra ele. Porque se eu ficar olhando, eu vou ficar lembrando. Então eu boto pro outro lado, não olho e finge que o problema não existe, entendeu? Às vezes a gente precisa agir assim com os problemas da vida. Mas é isto, terminei de arrumar a minha cama. Eu gosto muito de fazer cama posta. Eu não tenho muitas coisas de cama posta ainda, porque eu não tenho onde guardar as minhas coisas de cama posta. Então eu tenho coisas coringas, né? Essa foi a minha pequena parte da manhã, que eu resumidamente fiz almoço e dei um tapinha na casa e fui trabalhar. Pra quem não sabe, tá chegando por agora aqui no canal, eu sou confeiteira. Então, esse é meu ateliê de confeitaria que eu tô mostrando rapidinho pra vocês. Que eu tenho, né, o meu ambiente de trabalho, tem as minhas geladeiras, minhas freezer, né, o meu estoque de muito leite condensado, muito creme de leite, tem meu forno, né, minha panela mexedora, minha batedeira, né, tudo isso que uma confeitaria tem. Eu trabalho, né, com essa parte de bolos confeitados, doces, todas essas coisas. E não é tanto meu objetivo mostrar essa parte do meu trabalho por aqui, mas eu mostrei só brevemente
rapidamente pra vocês terem uma noção de como é que foi a minha parte da tarde, né, que foi trabalhando na minha confeitaria. E no finalzinho de tarde, quando eu já tinha terminado o meu trabalho do dia, eu peguei a minha moto e fui pra minha casa. Muito prazer, essa é a minha moto. Popularmente conhecida também como Camelo ou como Magrela. Essa é a bichinha guerreira que me leva e traz todo dia pra trabalhar, porque eu não moro longe, né? É umas 4 ruas mais ou menos de distância, então é pertinho. Às vezes eu venho até a pé, quando eu tô um dia mais afim de pegar um sol, quando eu venho de manhã. Aí eu fico revezando, um dia eu vou a pé, quando eu tô afim, outro dia eu vou de bicicleta. E, gente, essa é a vista do nosso caminho para casa. Eu moro no litoral, né? Pelo vídeo não tá dando pra ver direito, mas a nossa direita tem a extensão de areia depois do calçadão e tem o mar. Então, assim, é uma orla de praia. E eu amo, gente. É qualidade de vida morar no litoral. E eu vou me despedindo de vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, e deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos.